Oi, minha amiga, seja muito bem-vinda ao canal. Vamos começar aqui com as nossas peças de Natal. E para nossa primeira peça, eu escolhi esse modelo de colete que está super em alta. Nesse vídeo, você vai aprender a cortar e montar esse colete de forma rápida, com acabamentos perfeitos, embutidos maravilhosos. Você pode ver que pode ser combinado com várias peças, aí como eu mostrei. Eu espero muito que você goste. Já se inscreva no canal, porque teremos outros modelos lindos aqui. Para o nosso colete, eu escolhi o Oxford Melange da loja Teciplast. A gente começa com ele dobrado ao meio. Vou estar utilizando essa blusinha, né, uma regata, para fazer como molde. Então, você escolhe uma blusinha que fique boa em você, de preferência em tecido plano. Já que nesse caso eu estou usando um que não tem nadinha de elasticidade. Então, corto ali com 1 centímetro de margem o decote, e para o ombro eu deixei 2 centímetros, porque a minha regata tem uma queda de ombro de 1 centímetro, então eu acrescentei esse 1 centímetro e mais um de margem de costura. No restante eu estou cortando com 1 centímetro de margem, barra, lateral e a cava. Então, aí você vai ver, dependendo, né, da blusa que você estiver utilizando como molde, você vai observar a queda de ombro ali na costura do ombro, tá? O quanto aquela costura está passando para frente. Isso é um ponto importante. Então, cortamos aí, tá na dobra do tecido, né? Agora, para frente, eu vou deixar apenas 1 centímetro de margem de costura mesmo. Para fazer o decote da frente, eu vou dobrar essa parte das costas e vou seguir ali o contorno do decote da minha regata, que é um decote V. Mas você pode fazer ele arredondado, pode fazer ele um pouco mais para cima, mais fechadinho, tipo um canoa, aí fica a sua escolha. Ali eu acrescentei, né, você tá vendo ali, coloquei 2 dedinhos, mas é por volta de 3 centímetros para fazer o transpasse, que é onde nós vamos colocar os nossos botões. Recorto ali a minha cava, sempre deixando a margem de costura de 1 centímetro. Nessa parte frente, nós iremos cortar ela 2 vezes, porque ela é dupla, certo? Então, você precisa cortar 2 vezes com o tecido dobrado. Na parte costa, se você tiver aquele fundinho das costas, você pode deixar com costura no centro costas, porque isso vai facilitar você aprofundar um pouco na altura da cintura e não ficar com sobra de tecido. Aí eu aproveitei a régua para me auxiliar e fazer uma linha mais retinha do centro-frente, para ficar mais bonito, né? Ficar um acabamento bem bonito. Então, ali eu corto, onde eu risquei, e aí nós já temos a nossa parte frente. Lembrando que essa frente, ela tem um detalhe ali na barra, né? Que é um corte na diagonal. A gente vai fazer agora na segunda parte. Então, eu posicionei, ó, essa primeira parte que eu cortei em cima do tecido novamente, marco o meio e vou fazer ali um pequeno pique. Também vou marcar agora a altura da cintura. Então, você vai ver aí que no meu, ó, é a parte mais fina, né, da nossa blusa. A parte mais estreita é a cintura. Então, eu vou marcar essa altura da cintura e vou fazer uma reta ligando na diagonal ali na parte que a gente já fez o pique marcando. Se você quiser deixar abaixo da cintura, você deixa, porque ele ficou bem em cima da cintura mesmo. Mas você pode deixar um pouquinho mais baixo, caso você queira. Então, aí eu corto, tiro essa sobra. Agora, na segunda parte, a gente vai estar só mesmo contornando, né, essa primeira, porque ela já está toda certinha. Então, é só cortar. Lembrando que você pode fazer esse colete maravilhoso em outros tecidos, outras cores, né? Tem uma variedade grande de tecidos que pode ser feito o colete. Aqui eu estou utilizando a parte costas para fazer o revel. Então, a gente vai contornar o decote, o ombro e a cava, mantendo o tecido dobrado. Se você colocou costura, né, no revel você pode não colocar costura, porque aí você tira ali, coloca ali na dobra e tira 1 centímetro.
Aí eu desci na lateral 7 centímetros, mas isso é opcional, você pode deixar mais curtinha se você quiser. Agora aqui no centro costas, eu desci por volta de 13 centímetros. E aí eu fiz a mão livre, você pode fazer a lápis, a giz primeiro, se você não tiver muita experiência, firmeza para fazer, ou você pode já ir direto à mão livre e fazer esse desenho. Agora a gente vai fazer aqui o risco da lapela. A lapela, a minha, gente, eu deixei com 11 centímetros, mas vai depender, né, do tamanho que você estiver fazendo, pode ficar pequeno com 11. Então, você vê uma largura que fique mais bonito, 12, 12,5. Aí, de altura, eu deixei com 6 centímetros e fiz aí esse retângulo. No caso, eu já estou cortando as duas lapelas de uma vez. Meu tecido está aí dobrado, né? Eu tenho dois tecidos. Ele está já direito com direito. E aí eu cortei, vou dobrar ao meio para poder separar, para ter uma lapela para cada lado. A lapela ela é cortada, né, com tecido duplo. Feito isso aí, agora eu separei, eu vou dobrar no meio, porque eu vou deixar a parte de baixo da lapela arredondada. Então, eu corto ali arredondado, para ficar assim um charminho. Mas isso é opcional, você pode deixar ela quadradinha mesmo, tá? Aqui eu estou com o revel das costas e eu estou medindo essa parte de baixo, né? Aquela parte curva é, do nosso revel. Como ele está dobrado, eu dobrei ali a fita métrica para eu ver o total e agora eu vou riscar aqui para cortar um viés para a gente fazer o acabamento. Eu estou fazendo viés com 3,5 cm de largura pelo comprimento que eu preciso dali. Então, você vai medir o seu e ver quanto que você precisa de comprimento para o teu viés. Eu estou fazendo com o próprio tecido ou usar um viés pronto. Aqui a gente coloca o viés, passa a primeira costura e depois nós vamos fazer isso aí, ó. Você vai virar o viés em cima da margem de costura e passar uma costura de pesponto em todo o viés. Eu gosto de fazer assim, principalmente quando tem uma curvatura maior, por conta de que eu acho que fica mais assentado. Ainda mais que eu estava utilizando um tecido que ele tem um toque mais seco. Feito isso, nós vamos dobrar, ó, fazer uma primeira dobra em cima da margem e uma segunda dobra bem na costura que a gente fez. Feito isso, você vai passar a costura reta, tirar o excesso e agora nós vamos colocar, ó, o nosso revel direito com o direito da nossa parte de costa. Passar uma costura reta no decote. Depois disso, você vai fazer piques para deixar ele bem assentado. Vamos abrir aí o nosso revel e passar uma costurinha de pesponto. Aqui nós temos ó, as duas partes da lapela, uma costura reta. Depois da costura reta, você vai desvirar e passar uma costurinha de pesponto em toda a volta com a margem de um pé de máquina. Aqui eu abri a primeira parte, estou deixando ali uns 3 dedinhos afastados da lateral e deixei ele abaixo da cintura, uns 2 centímetros, tá? Então, você vai ver ali onde está a altura da tua cintura e vai descer ali uns 2 centímetros, colocar a lapela com a parte da costura para baixo, alfinetar e vamos passar uma costurinha reta. Depois dessa costura, nós vamos refilar, ou seja, tirar ali o excesso. Eu gosto de deixar com menos de meio centímetro, um pouquinho menos, tá? Porque eu faço o pesponto com meio centímetro. Então, para que fique aquela costura bem limpinha. Então, ó, a gente vira ali para baixo, prende de novo para te auxiliar, ou você vai passar o ferro para vincar, e aí, ó, passei a costurinha de pesponto. Porque aí essa lapela é só um detalhe, porque a gente não tem bolso de verdade aí. Mas se você quiser colocar, também dá. Agora você vai vir com a segunda parte, que é o forro, e nós vamos costurar toda a parte de frente. Eu também fiz um pesponto aí, ó, na parte central e no decote. Então aí eu já tô com as duas primeiras, as duas partes de frente prontas. Agora a gente vai abrir, ó,
deixando, o ombro, né, do revel para um lado e da parte costas para o outro. Vamos alfinetar ali, ó, direito com direito, costura com costura do decote. Do outro lado a mesma coisa, ó, a gente abre a nossa parte frente, certo? Que é a parte principal e forro, e da mesma forma a gente faz com a parte costas e o revel costas. Vamos colocar costura com costura, certo? Alfinetar. Alfinetar ali as laterais e passar uma costura reta. Feita essa costura reta, nós agora iremos embutir a nossa cava, certo? Então, você abre a costura, passa o ferro, que isso é muito importante, para que não fique um acúmulo de tecido nessa região da dobra. Então, aí agora vamos organizar aqui, colocando, ó, o nosso direito para fora. E agora a gente vem com o outro lado, que já tá também costurado da mesma forma. E vamos, ó, enrolar, fazer esse rolinho aí e colocar aí no meio do nosso ombro, do outro lado. Como vocês podem ver, vou pegar uma parte do tecido e a parte do forro. Então, no caso, fica o principal e o forro. A gente vai juntar costura com costura do ombro e alfinetar. E o nosso outro lado do colete vai ficar aí dentro, nesse túnel, né, que a gente está fazendo. Então, você abre ali a parte de frente, onde tem o forro, e a parte principal vai juntar, ó, aí a gente já consegue ver a nossa cava, e você vai alfinetar, tanto na parte frente, como aí na parte costas, que no caso a gente pega a parte costas com o nosso revel costas. Já conseguimos visualizar a nossa cava onde será passado uma costura reta. Depois disso, você vai fazer alguns piques aí na curvatura da cava para um melhor assentamento da costura. Vamos desvirar para a gente poder fazer do outro lado. Você pode também fazer um pesponto na parte do forro e do revel ali na cava, para deixar bem assentado, igual nós fizemos no revel no decote das costas. Agora a gente abre e posiciona aí bem direitinho. Vamos pegar a parte que está já costurada, né? A parte que já está fechada. Vamos fazer aquele rolinho e colocar no meio do outro lado aí, né? Do nosso ombro. Abrindo a parte, deixando um lado a parte principal, o outro lado do forro, encontrando as costuras de ombro, né, ombro com ombro. Nesse ponto aí a gente vai fazer o mesmo processo. Você vai alfinetar, puxando, né, e juntando cada lado ali. Vai ficar direito com direito, avesso aí para o lado de fora. E você vai alfinetar, passar a costura reta, fazer os piques na parte curva da cava, para essa costura ficar bem assentada, e também pode fazer o pesponto, como eu já falei. E aí a gente passa aí, ó, a costura reta também. Agora nós iremos desvirar e vamos estar com os dois ombros embutidos. Agora a gente está aí com o direito para fora. Eu estou posicionando, ó, aí em cima, marcando, para a gente marcar ali a altura onde nós vamos dobrar e fazer a bainha da parte costas, tá? Nesse caso, se você quiser só passar um overlock, você vai posicionar assim, a parte frente, vai virar o revel costas por cima, alfinetar toda a lateral e passar uma costura reta e uma costura de acabamento. Então, você tem essa forma mais simples de fechar a lateral, mas nós vamos fazer embutido, que é uma outra forma que eu vou ensinar agora. Então, para a parte embutida, você já vai deixar a sua bainha das costas pronta, né, ali onde a gente marcou. Vamos abrir na nossa parte frente, ó, a parte ali embaixo, vamos fazer uma abertura. Agora, você vai juntar a parte frente com a parte costas e vai puxar por essa abertura. Ela tem que vir toda aí para o lado de fora. Parece que fica meio embolado, mas dá certinho. Então, aí você vai juntar parte frente com revel, tá? E a parte costas e a outra parte frente. Então, a parte das costas vai ficar aí no meio desse sanduíche, certo? E aí você vai alfinetando, posiciona bem certinho ali o final da parte costas, né, a nossa bainha, e alfineta. E aí nós vamos fazer apenas uma costura reta em toda essa lateral. Você vai alfinetando bastante, que é para deixar tudo bem alinhadinho, ó, fica certinho aí. E aí a gente passa a costura. Então, você vai mantendo ali a sua margem de costura, no meu caso aí de 1 centímetro que eu deixei,
E aí foi feita a costura, agora a gente desvira por aquela abertura. Olha a lateral como ficou, ali da parte de frente com a bainha e ali na parte da cava, ó. Aí ficou tudo embutido. Agora a gente vai fechar aquela abertura, você pode botar aí para dentro, alfinetar, passar o ferro, deixar bem vincado, depois vir com pontinhos à mão e fechar. Fica um acabamento perfeito. Aí eu posicionei, ó, direito por cima, por se tratar de feminino, para marcar os botões. Marcando o primeiro botão no rumo do seio, né, na altura do seio, e depois distribuindo os demais botões. Agora também eu resolvi colocar uma pence na parte das costas, né, uma pence de cada lado, então eu dobro ali, marco o meio da minha parte de costas com a lateral, eu junto, e aí eu marco a minha pence, tá. Então eu marquei a pence para deixar o colete um pouco mais ajustado, mas isso é opcional. Marco o primeiro alfinete na altura da cintura, onde vai ser o ponto mais largo, e 11 para cima e 8 para baixo. Esse é o resultado do nosso colete já passado o ferro. Como vocês podem ver, faltando apenas fazer a casinha de botão e colocar os botões. Aí a nossa lateral totalmente embutida, o nosso revel com esse acabamento em viés, simplesmente assim, perfeito. E aí tá a nossa pence também fininha, com profundidade de 1,5 cm apenas na cintura. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque teremos outras opções também para um look de Natal. Então, um grande beijo e fiquem com Deus.